Pensa num governo que arruma sarna pra se coçar, um governo que se destrói sozinho. Esse é o governo Bolsonaro. Ontem no Senado estava o Rodrigo Pacheco, que eu tenho minhas críticas a ele aqui, todo mundo sabe. Ele estava falando, e atrás do Rodrigo Pacheco estava o assessor do Bolsonaro, assessor da presidência da República, Felipe Martins. E ele fez esse gesto aqui que eu vou te mostrar, que é um gesto nazista. Esse é um gesto que significa white power, é um gesto usado pelos nazistas. E aí deflagrou uma crise gigantesca no governo. Já vou mostrar o vídeo dele fazendo o gesto para que não fique dúvida. Muita gente pode confundir com aquele gesto de ok que muita gente faz e tal, mas não, esse é um gesto nazista que ele fez e ele já disse outras vezes que é nazista, já mostrou várias vezes que é nazista, o Felipe Martins. Aí ferrou. Sabe por quê? Porque o Rodrigo Pacheco é quem tem nas mãos a CPI da Covid. O Rodrigo Pacheco é aquele que está mais segurando, inclusive é ele quem está segurando a paciência do Arthur Lira, que eu falei aqui faz alguns dias. O Arthur Lira não tem a paciência do Rodrigo Maia e do Rodrigo Pacheco para ficar lidando com o Bolsonaro. O Arthur Lira é, como diriam alguns próximos a ele, ele é cabra da peste. Ele vai para cima, ele perde a paciência, ele vai para cima do Bolsonaro. Só que o Rodrigo Pacheco, ele é mais zen. Ele está tentando segurar o Arthur Lira para manter um pouco a estabilidade institucional no Brasil. É isso que o Rodrigo Pacheco está fazendo. E eu tenho aqui várias críticas, você que assiste o canal sempre sabe disso. Só que agora o próprio Rodrigo Pacheco perdeu completamente a paciência. Porque é ele quem estava falando, e falando exatamente sobre a incompetência do Bolsonaro na pandemia. Tá vendo aqui, ó, o Rodrigo Pacheco falando de máscara ali. Quando o Felipe Martins fez esse gesto. Ó, agora o Rodrigo Pacheco está exigindo a demissão do Felipe Martins e mais ainda, olha, a discussão sobre impeachment voltou à pauta com força ontem, porque logo depois disso o Arthur Lira fez aquele discurso que eu falei aqui no vídeo de ontem, onde ele culpou o governo Bolsonaro pela pandemia, falou dos erros e falou que o remédio para esses erros pode ser amargo ou pode ser fatal. Remédio amargo, eu vou traduzir, é CPI. CPI da Covid. Remédio fatal é o impeachment. Eu vou falar de tudo isso, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair para esses assassinos que já causaram 300 mil mortes? Tá aqui, 300. Então se inscreve no canal e curte o vídeo. É um segundo se inscrever, é de graça. É só clicar e você ajuda a fazer oposição a essa extrema-direita, esses nazistas que estão no poder roubando o Brasil. É um segundo de graça. Aproveita, ativa também o sininho e verifica se o YouTube não tirou a sua inscrição do canal. O YouTube estava tirando a inscrição do canal de algumas pessoas. Então verifica se não tirou a sua. Se tiver tirado, se inscreve de novo e ativa o sininho de novo. E no Plantão Brasil a gente faz oposição também nas ruas. Olha, a gente causou uma confusão hoje na cidade de Itarema, no Ceará. Tá uma confusão, porque o nosso carro de som, no final do vídeo eu vou mostrar o nosso carro de som, rodou lá hoje de manhã, às 7 da manhã em Itarema, no Ceará. Tá aqui parte do vídeo. E aí, os bolsonaristas da cidade tão bravos. Aí, olha só, isso aqui é no grupo da cidade, Itarema se levanta. Aí algum bolsonarista publicou o vídeo e começou a culpar o prefeito da cidade, que é do PDT. Olha, senhor prefeito de Itarema, desculpa aí qualquer coisa. Dá pra ler o que ele falou? Município de Itarema fazendo propaganda enganosa, não é enganosa não, contra o presidente Bolsonaro, prefeito Eliseu Monteiro do PDT, irmão do deputado federal, não sei o que do PDT. Aí esse Aguiar tá bravo lá, aí no grupo do Facebook da cidade também, o pessoal ó, falou aqui lá em Itarema, a gente tá fazendo barulho, hein? Isso tudo por causa do nosso carro de som. Quem quiser ler, pausa aí e lê. Isso tudo por causa do nosso carro de som que rodou lá hoje denunciando a falta de vacina, o descaso do Bolsonaro na pandemia, que ele não comprou 70 milhões de vacinas da Pfizer, o desastre econômico, tudo isso a gente denuncia nos carros de som. E aí, lá no grupo de Itarema, rapaz, alguém sabe quem é o proprietário de um carro preto que em plena 7 da manhã andava nas ruas de Itarema com o som alto, proferindo gravações sobre o atual presidente? Olha, a gente agitou o Ceará. Por favor, se alguém souber, me responda. Aqui no conjunto estamos esperando ele vir de novo. O cara não sabe nem escrever direito, é vir de novo, cara bolsonarista. Aí aqui, os bolsonaristas no grupo de Itarema se levantam, não sou eu aqui em verde, é quem mandou o print screen. Eles dizendo que vão processar o rapaz do carro de som, tá vendo? Foi o Fabrício, não sei quem é Fabrício. Aí Fabrício vai ser processado por injúria, calúnia e difamação contra o presidente. Crime contra a segurança nacional, já foi enviado para a presidência da República. Esse senhor que diz isso é um tal de Aguiar, que é militar reformado e que tem contatos com a presidência. Então, se processarem o Fabrício, vamos fazer um pacto aqui? A gente vai lá com um trio elétrico em Itarema rodar contra o Bolsonaro. Trio elétrico, um caminhão grandão. Eu pago eu mesmo. E olha,
é que tá na pandemia, senão eu ia lá em pessoa, em cima do trio elétrico, falar sobre o Bolsonaro nessa cidade e irritar esses bolsonaristas. Concorda ou não? E quem quiser ajudar essas ações do canal, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, no primeiro comentário tem o Pix, PicPay e o Apoio. No fim do vídeo eu mostro, mas vamos falar agora sobre o que está acontecendo. Ó, eu vou mostrar o vídeo do nazista Felipe Martins. Felipe Martins falou que vai processar quem chamá-lo de nazista. É nazista. Não é mais, é mesmo. Ó, aqui. Tava falando o presidente do Senado e ele estava aqui atrás. Ele disse que estava ajeitando a lapela do terno dele. Vê se isso é um movimento de ajeitar a lapela do terno. Ele está fazendo um gesto neonazista. Depois ele ajeita o terno. Tá. Aí, veja bem, este aqui é um senhor fazendo o mesmo movimento com a mão, tá vendo? Ele tá com a cara aí brava, com a cara cortada. E isso foi na Nova Zelândia. Esse é o criminoso, o assassino que matou 51 pessoas. Tá lembrado isso? Faz alguns anos na Nova Zelândia, um cara foi com uma metralhadora, ele gravou tudo ao vivo, foi tudo transmitido ao vivo no Facebook e ele matou 51 pessoas numa mesquita, 51 muçulmanos. Era um nazista, um supremacista branco, nazista, e ele fez o mesmo gesto do Felipe Martins. Você fala, ah, Thiago, é coincidência. Não, não é. Sabe por quê? Porque quando esse senhor foi condenado, esse assassino foi condenado à morte, foi condenado à morte lá na Nova Zelândia, prisão perpétua, ele fez um manifesto. E o manifesto dele começava com essa frase aqui, que era a frase principal do Twitter do Felipe Martins. Então ele sabe muito bem o gesto que ele está fazendo. Ou seja, ele sabe e ele é fã do nazista que ele assassinou 51 pessoas e foi condenado à morte. Ele transmitiu ao vivo esse assassinato e ele ainda, enquanto transmitia, ele incentivava outras pessoas a fazerem o mesmo. Esse é o Felipe Martins que imita o gesto do rapaz. Aí o Felipe Martins aqui com o Steve Bannon dizendo, olha, que me odeiem, o importante é que eles me temam, é isso, né? Odeiem desde que temam, é isso. Você pode odiá-lo, ele quer que você tenha medo dele. Eu não tenho, você tem? Comenta aí se você tem medo desse nazista aí. Pois bem, o que acontece é o seguinte, por causa desse imbecil, para o cara ser nazista hoje em dia, veja bem, Felipe Martins, minha esposa é polonesa, eu mostrei a foto do Felipe Martins para ela, a primeira coisa que a minha esposa, e mostrei os gestos, tudo, a primeira coisa que a minha esposa, que é polonesa, entende de nazismo melhor do que esse babaca, a primeira coisa que ela fez foi rir. Ela riu. Falou, mas o cara não é branco. Como é que ele é nazista mesmo? Mas ele não é branco. No Brasil as pessoas acham que eu sou branco, que o Felipe Martins ele acha que é branco. Não, esse aqui é o Steve Bannon. O Felipe Martins não é, desculpa. Quando eu fui morar na Polônia, eu descobri, eu não sou branco, eu sou latino. O Felipe Martins é latino. Branco é aquela pessoa que é branca, loira, de olho azul. Esse é branco. Tem gente que é branca e tem cabelo preto, mas a pessoa é branca. Não é dessa cor aqui que eu tenho, não. Não é. Isso não é branco. Então, tanto é que eu sofri racismo lá na Polônia, me chamavam de muçulmano, de um monte de coisa, porque eu não sou branco. E o Felipe Martins também não é. Se ele for no meio dos neonazistas lá da Polônia, ele apanha. Quebram as pernas dele, os dedos dele, acabam com ele. E mesmo ele falando esses gestos aí. Tá, aí o presidente do Senado está irritadíssimo que a cabeça do Felipe Martins vai ser um problema. Felipe Martins é a ligação, ele é quem faz a conexão entre o bolsonarismo, o Bolsonaro, e o olavismo. Quer dizer, a ala ideológica do Bolsonaro é muito grande, que são os olavistas, que várias vezes ameaçam pular do barco. É uma ala que está rachada no bolsonarismo. O Bolsonaro perdeu muita força nessa ala. Se ele demitir o Felipe Martins, ele perde mais força ainda entre a ala ideológica. Ele perdeu muita força quando ele demitiu o Weintraub. Agora, demitindo o Felipe Martins, ele perde muita, mas muita força, ainda mais a mando do presidente do Senado, que é do Centrão. Para piorar as coisas para o Bolsonaro, o Arthur Lira ontem foi claríssimo. E foi 1 ou 2 horas depois desse gesto do Felipe Martins. Ele falou, ó, há remédios para esses erros do governo, remédios amargos e remédios fatais. E ó, aqui eu não estou fazendo interpretação, você está interpretando uma coisa que ele não falou. Não, aqui é uma coisa que todo mundo em Brasília entendeu, inclusive bateu pânico no Palácio do Planalto ontem, porque ninguém esperava essa fala do Arthur Lira. Como eu disse, o Arthur Lira, ele não tem a paciência que tinha o Rodrigo Maia, que tem o Rodrigo Pacheco. Olha, o Rodrigo Maia ficou 2 anos. Ele nunca ameaçou impeachment dessa maneira que o Arthur Lira ameaçou ontem. O remédio amargo é a CPI. É a CPI da Covid que está nas mãos do Rodrigo Pacheco. É uma assinatura dele. Começa a CPI da Covid, mas
sabe-se em Brasília, e todo mundo lá comenta, a CPI é um caminho sem volta. Se tiver CPI, o governo vem abaixo. Porque a CPI é uma investigação pública, vai expor as entranhas do governo Bolsonaro, vai expor tudo no Congresso, vai ter que convocar ministro, convocar Pazuello, convocar gente da Anvisa, convocar um monte de gente para ir lá na frente do Brasil inteiro, em rede nacional ao vivo, ser humilhado, ser escrachado e ter que falar, explicar as coisas que são inexplicáveis que aconteceram. O que acontece com a CPI é que vai ficar claro que o grande mandante do genocídio, do assassinato de brasileiros que está acontecendo nesse momento é o Bolsonaro. Então a CPI é um caminho sem volta, por isso que o Rodrigo Pacheco ainda está segurando, mas agora ele deu ultimato. Ele quer a demissão do Felipe Martins. E o Arthur Lira, ele se reuniu hoje de manhã com o Bolsonaro, falou mais sobre vacinas, aí o Bolsonaro disse que não tem problema nenhum com o Arthur Lira, e que eles estão aqui falando que tem que mudar alguma coisa na comunicação, porque fala-se muito da falta de vacinas, mas não fala de quantas vacinas foram aplicadas. É o mesmo argumento que bolsonarista falava assim, nossa, falam muito de quantos mortos, mas ninguém fala dos recuperados. É o mesmo que eu chegar para você e falar assim, nossa, em 11 de setembro de 2001, todo mundo fala daqueles aviões que bateram nas Torres Gêmeas. Por que ninguém fala dos centenas de aviões naquele dia que pousaram com segurança no aeroporto e que não bateram em torre nenhuma, hein? Por que você não fala desses aviões? Vocês são muito negativos. É isso, esse é o argumento. Se tem 10 milhões de recuperados é porque teve 10 milhões de infectados, fora a subnotificação. Se tem 50 milhões de recuperados é porque teve 50 milhões de infectados e temos 300 mil mortes que a gente sabe que já são 400, 500 talvez, porque há subnotificação. E agora o governo mudou a maneira como conta, o sistema ontem estava fora do ar e deu 1.000 mortes a menos do que a gente teve. A gente não sabe quantas mortes realmente foram ontem, mas não foram 2.000, não foram, foi bem mais. É isso que está acontecendo nesse momento, a paciência de todo mundo acabou e o Arthur Lira voltou a dar ultimato, só que o Bolsonaro não entende. O Bolsonaro acha que o problema é que não estão falando quantas vacinas estão sendo aplicadas. O ministro da comunicação do Bolsonaro, o Fábio Faria, ontem ele brigou com... Olha, que vergonha, eu tenho até vergonha de ter que falar que isso aconteceu. O ministro do Bolsonaro, das comunicações, ele brigou com a imprensa, bateu boca com a imprensa, via imprensa também, ele bateu boca dizendo, vocês não estão informando quantas pessoas estão sendo vacinadas por dia, vocês são negativos, vocês só informam notícia ruim. Aí a imprensa respondeu, pô, como assim? Desde o dia 20 de janeiro, a gente informa todos os dias o número de vacinados, o número de vacinas disponíveis, o consórcio de imprensa informa o número de mortes, informa o número de casos e informa o número de vacinados. A gente está todos os dias, inclusive eu, Thiago, sei que são 12 milhões de vacinados, porque tá na imprensa. Olha, aí ele falou, não foi isso que eu quis dizer. Aí Globo, Folha, Estadão, assim, CNN, todo mundo comentando, dizendo, não, foi exatamente isso o que ele quis dizer, até porque a fala do ministro do Bolsonaro foi claríssima, dizendo, vocês nunca informam o número de vacinados, o consórcio de veículos de imprensa, ele odeia esse consórcio, porque o consórcio é quem obriga o governo a falar o verdadeiro número de mortos. E quando não fala, como no caso de ontem, depois tem correção. Aí ele fala, esse consórcio só dá notícia negativa, vocês não informam? O consórcio a gente informa sim. Olha, que vergonha do governo, mas tem uma notícia boa, que a paciência em Brasília acabou e o Arthur Lira, depois daquele ultimato que ele fez ao Bolsonaro, o vice-presidente da Câmara dos Deputados foi mais além. Ele falou, olha, esse é o sentimento de toda a Câmara dos Deputados, que estão sendo cometidos erros demais e que ninguém mais está aguentando isso. E eu vou te falar uma coisa, nem os deputados bolsonaristas estão aguentando a situação. Você acha que eles são radicais assim? Alguns não são, eles fingem ser. Eu lembro quando o Daniel Silveira foi preso, que teve uma deputada do PSOL que falou, olha, tem um deputado bolsonarista, ela tinha feito esse post uns meses antes. Ela disse, tem um deputado bolsonarista que é até quase amigo meu, eu converso com ele várias vezes normalmente, e ele diz, eu não quero mais ser bolsonarista, eu não estou de acordo com nada disso, mas eu tenho medo, tanto medo pela minha segurança e da minha família, como medo de sofrer o que sofreram Joyce Hasselmann, Alexandre Frota e tudo mais, e que vários deputados bolsonaristas têm esse sentimento, quer dizer, nem os bolsonaristas estão 100% com o governo. E aí quando o Daniel Silveira foi preso, ela falou, olha, esse deputado que tinha conversado comigo era o Daniel Silveira, ele não é isso aí que vocês pensam que ele é, ele finge ser. Bom, não interessa, por mim que fique preso pelo resto da vida, porque apoiar esse governo, seja tendo a opinião do governo ou não interessa. O fato é que eles continuam apoiando o governo e eles têm que cair junto com o governo. É isso, eu vou mostrar aqui o carro de som que causou toda aquela confusão
em Itarema, no Ceará. Eu vou mostrar um dos vídeos, tem vários vídeos que mandaram, vou mostrar um dos vídeos. O som não tá dos melhores, mas deu pra ver que todo mundo escutou. A cidade inteira escutou. Ah, se eles soubessem que a gente vai rodar em toda a região. Ah, não. Bom, se souberem também, dane-se, que a gente vai pra cima deles mesmo assim. Olha só. Já são 3.000 mortos por dia. E Bolsonaro se recusou a comprar as vacinas que salvariam a economia e milhares de vidas. Deus é vida. Bolsonaro cheira a morte. Enquanto alguns países já vacinaram quase toda a população e estão voltando ao normal, o Brasil está um caos e não temos nem vacina porque Bolsonaro se recusou a comprar. E porque só no governo Bolsonaro é que as empresas estão fechando. Ford, Mercedes, Audi, Sony e várias outras já foram embora. Bolsonaro prometeu emprego e entregou desemprego. Só no governo Bolsonaro é que os preços da carne, arroz, feijão aumentaram tanto. Em vez de pagar auxílio para empresários, famílias e trabalhadores não passarem fome, Bolsonaro gasta com cloroquina e remédios sem eficácia. Só um vítima de Bolsonaro e eleições diretas para nos salvar desse caos. Assista Plantão Brasil no YouTube. É engraçado, o carro rodou lá por 3 horas hoje de manhã e o Aldo diz, assista Plantão Brasil no YouTube. Aí os caras, foi o prefeito lá do PDT, olha, bolsonarista é um bicho burro mesmo. É isso, gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos pra cima desses nazistas, desses assassinos. Aproveita, se você quiser ajudar essas ações do canal, embaixo do vídeo seja membro, no primeiro comentário tem o Pix, PicPay e o Apoia-se. Falou!